As derivadas de funções de potência. Então tenho dois exemplos aqui. Derivada de 6x ao cubo sobre 5 mais 8x quadrado menos 1 e a derivada de 8x à quinta menos 2x ao cubo dividido por 5x quadrado. O que eu quero tratar nessas duas derivadas aqui? Na número 1, uma derivada de função polinomial de grau 3, simplesinha, as regras de derivada de potência. Tá? Lembre-se que derivada de potência, né? Se você pegar aqui a derivada em relação à variável x dx elevado a n, você repete o expoente e subtrai 1. Então, derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Então, isso aparece aqui, né, no x ao cubo, no x quadrado, né? Então, aqui também nós vamos aplicar uma propriedade. Uma outra coisa que nós vamos usar aqui nesses exemplos, né? Perceba que aqui nós temos uma soma ou subtração de parcelas. A função é uma função polinomial, mas cada parcela tomada isoladamente é uma função potência. Então nós temos aí um caso em que eu tenho a derivada em relação à variável x, c vezes uma função f, que é igual a c vezes a derivada de f. Perceba que nós temos aqui, olha, a derivada de uma constante c vezes uma função, você conserva a constante e deriva a função, que é o que aparece aqui. Por exemplo, 6 sobre 5, 6 quintos, é uma constante. X ao cubo, uma função potência. Então, o que é a derivada disso? Conserva a constante, deriva a função. O que mais aparece aí? Nós temos aqui, ó, parcelas. Então, a derivada em relação à variável x de uma soma de funções f mais ou menos g, isso é igual a derivada de f mais ou menos a derivada de g. Ou seja, a derivada da soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas, tá? Então nós vamos aplicar essas três regrinhas na resolução desses dois exemplos aqui. Primeiro eu vou começar por aqui. Bem, perceba que eu vou aplicar nesse primeiro exemplo a última regrinha que nós vimos. A derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Eu vou fazer passo a passo, porém, com o tempo, adquirindo facilidade nas continhas, o aluno vai começar a fazer isso diretamente, tá? Eu vou aplicar as propriedades. Bem, o que nós temos aqui? Eu tenho uma soma ou subtração. Então, isso aqui é igual a derivada em relação à variável x de 6x ao cubo sobre 5, mais a derivada em relação à variável x de 8x quadrado, menos a derivada em relação à variável x de 1. E aqui um detalhezinho interessante aqui desses vídeos que eu estou colocando. No vídeo anterior que nós gravamos, essa playlist, nós fizemos um exercício parecido, basicamente o mesmo exercício, porém resolvido de maneira diferente, tá? Então, se você ficar com alguma dúvida na resolução desse exemplo, volte no vídeo número 1, que lá nós temos exercícios iguais, resolvidos de uma maneira ligeiramente diferente. Quem sabe assistindo os dois, você consiga aí tirar suas dúvidas. Perceba que eu tenho aqui a propriedade da soma, né? A derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. E aí nós temos o seguinte, que aqui nós temos uma constante, ó, derivada em relação à variável x de 6 quintos vezes x ao cubo. O resto, isso já está destacado, né? Derivada em relação à variável x de 8 vezes x quadrado, menos a derivada em relação à variável x de 1, tá? Então essa é a nossa derivada. Bem, o que eu destaquei aqui nessa linha, né? Que eu tenho uma constante
que multiplicam a função. 6x ao cubo sobre 5 é 6/5 de x ao cubo. Conserva a constante, então vamos começar a fazer a derivada agora. Conserva a constante e deriva a função. Lembra que a derivada de x ao cubo, pela regra aqui, olha, a derivada de função potência, a derivada de x elevado a n, você repete o expoente, subtrai 1. Então você repete o expoente, 3, vezes x, subtrai 1, x ao quadrado. Mais, né, é a segunda derivada. 8 vezes, repete o expoente, 2, subtrai 1, x elevado à primeira potência, menos terceira derivada. E aqui aparece uma regrinha importante, né? Você tem aqui uma constante. E a derivada de uma constante, qualquer que seja constante, né? A derivada de uma constante é sempre zero. Tá? Feita a derivada, é só colocar em ordem, né? Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 3, 18, x ao quadrado sobre 5, mais 8 vezes 2, 16x. Então, esta função é a derivada desta, né? Tá? Bem, vamos resolver o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é parecido com esse, com uma única diferença que nós temos aqui, ó, uma função racional, né? Um polinômio p de x, de grau 5 e um polinômio q de x de grau 2. Só que esse polinômio aqui é só uma parcela, né? 5x². Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar, começar a resolver essa integral, transformando essa expressão em um polinômio. Ou seja, isso aqui vai ser igual a derivada em relação à variável x de primeira parcela menos segunda parcela. 8x elevado à quinta potência menos 2x elevado à terceira potência dividido por 5x². Percebe que o que eu fiz foi separar as parcelas, né? Peguei aqui uma função racional, aproveitei que o seu polinômio q de x aqui, né, o seu denominador é um 5x², separei as parcelas. Perceba que eu vou cair agora na seguinte expressão. Isso aqui é igual a derivada em relação a x de, né? 8 sobre 5, uma constante aqui, uma fração, 8/5, vezes, né? E aqui nós temos uma divisão de potência, x² dividido por x². Lembre-se, você conserva a base, x, subtrai o expoente, 5 menos 2, 5 menos 2, 3, menos uma outra fração, 2/5 vezes, e de novo, uma divisão de potências de mesma base, x ao cubo dividido por x². Conserva a base, subtrai o expoente, 3 menos 2, 1, só colocar, né? Então você vai ter essa derivada. Perceba que nós transformamos a nossa função racional, né? Aproveitando que aqui é um 5x², uma parcela só, transformamos em duas parcelas desse tipo, tá? Agora aqui é só aplicar as propriedades que nós já vimos, né? Lembre-se, isso aqui você conserva a constante, 8/5, e deriva o x ao cubo. Propriedade, regra, a derivada de função potência, x elevado a n, tá? Então, x elevado a n, você repete o expoente e subtrai 1. Menos 2/5, mesma coisa, derivada de x. Bem, qual é a derivada de x? É outra regrinha. Você tem duas regras importantes para gravar. Derivada de uma constante é sempre 0. Derivada de x é sempre 1. Tá? É a chamada função identidade, né? Função identidade, a taxa de variação é sempre 1. Coloca em ordem isso, né? Isso aqui vai ser igual a 8 vezes 3, 24, x² sobre 5, primeira parcela, menos 2/5, segunda parcela, tá? Então você tem aqui a sua função derivada desta função racional. E aqui você tem a sua função derivada desta função
desta função polinomial, tá? Então nós temos aí dois exemplos de derivadas. Detalhe, esse é o segundo vídeo da playlist e neste caso são potências cujos expoentes são números inteiros positivos. Nós vamos ver ainda nos próximos vídeos os casos em que o expoente é negativo e racional, tá? Espero que tenha gostado da resolução, tenha entendido os passos, né? As regrinhas estão ali do lado. Tenha gostado, compartilhe, assine, se inscreva no canal e ajude a divulgar o trabalho. Obrigado. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício no nosso canal de resolução de exercícios nessa playlist de derivadas, tá? Vamos resolver aqui alguns exemplos de derivadas simples. Como essa aqui é a nossa primeira playlist de derivadas, nós vamos tratar do assunto mais simplesinho, são as derivadas de funções potência. Então tenho dois exemplos aqui, derivada de 6x ao cubo sobre 5 mais 8x² menos 1 e a derivada de 8x² menos 2x ao cubo dividido por 5x². O que eu quero tratar nessas duas derivadas aqui? Na número 1, uma derivada de função polinomial de grau 3, simplesinha, as regras de derivada de potência. Tá? Lembre-se que derivada de potência, né? Se você pegar aqui a derivada em relação à variável x dx elevado a n, você repete o expoente e subtrai 1. Então, derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Então, isso aparece aqui, né, no x ao cubo, no x², né? Então, aqui também nós vamos aplicar uma propriedade. Uma outra coisa que nós vamos usar aqui nesses exemplos, né? Perceba que aqui nós temos uma soma ou subtração de parcelas. A função é uma função polinomial, mas cada parcela tomada isoladamente é uma função potência. Então nós temos aí um caso em que eu tenho a derivada em relação à variável x, c vezes uma função f, que é igual a c vezes a derivada de f. Perceba que nós temos aqui, olha, a derivada de uma constante c vezes uma função, você conserva a constante e deriva a função, que é o que aparece aqui. Por exemplo, 6 sobre 5, 6/5 é uma constante. X ao cubo, uma função potência. Então, o que é a derivada disso? Conserva a constante, deriva a função. O que mais aparece aí? Nós temos aqui, ó, parcelas. Então, a derivada em relação à variável x de uma soma de funções f mais ou menos g, isso é igual a derivada de f mais ou menos a derivada de g. Ou seja, a derivada da soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas, tá? Então nós vamos aplicar essas três regrinhas na resolução desses dois exemplos aqui, tá? Primeiro eu vou começar por aqui. Bem, perceba que eu vou aplicar nesse primeiro exemplo a última regrinha que nós vimos. A derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Eu vou fazer passo a passo, porém, com o tempo, adquirindo facilidade nas continhas, o aluno vai começar a fazer isso diretamente, tá? Eu vou aplicar as propriedades. Bem, o que nós temos aqui? Eu tenho uma soma ou subtração. Então, isso aqui é igual a derivada em relação à variável x de 6x ao cubo sobre 5, mais a derivada em relação à variável x de 8x², menos a derivada em relação à variável x de 1, tá? E aqui um detalhezinho interessante aqui desses vídeos que eu estou colocando. No vídeo anterior que nós gravamos, essa playlist, nós fizemos um exercício parecido, basicamente o mesmo exercício, porém resolvido de maneira diferente, tá? Então se você ficar com alguma dúvida na resolução desse exemplo, volte no vídeo número 1,
que lá nós temos exercícios iguais resolvidos de uma maneira ligeiramente diferente. Quem sabe assistindo os dois, você consiga aí tirar suas dúvidas. Perceba que eu tenho aqui a propriedade da soma, né? A derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. E aí nós temos o seguinte, que aqui nós temos uma constante, ó, derivada em relação à variável x de 6/5 vezes x ao cubo. O resto, isso já está destacado, né? Derivada em relação à variável x de 8 vezes x² menos a derivada em relação à variável x de 1. Tá? Então essa é a nossa derivada. Bem, o que eu destaquei aqui nessa linha? Né? Que eu tenho uma constante que multiplica a função. 6x ao cubo sobre 5 é 6/5 de x ao cubo. Conserva a constante, então vamos começar a fazer a derivada agora. Conserva a constante e deriva a função. Lembra que a derivada de x ao cubo, pela regra aqui, olha, a derivada de função potência, a derivada de x elevado a n, você repete o expoente, subtrai 1. Tá? Então você repete o expoente, 3, vezes x, subtrai 1, x ao quadrado. Mais, né, é a segunda derivada. 8 vezes, repete o expoente, 2, subtrai 1, x elevado à primeira potência, menos terceira derivada. E aqui aparece uma regrinha importante, né? Você tem aqui uma constante. E a derivada de uma constante, qualquer que seja constante, né? A derivada de uma constante é sempre zero. Tá? Feita a derivada, é só colocar em ordem, né? Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 3, 18, x ao quadrado sobre 5, mais 8 vezes 2, 16x. Então esta função é a derivada desta, né? Tá? Bem, vamos resolver o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é parecido com esse, com uma única diferença que nós temos aqui, ó, uma função racional, né? Um polinômio p de x, de grau 5 e um polinômio q de x de grau 2. Só que esse polinômio aqui é só uma parcela, né? 5x². Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar, começar a resolver essa integral, transformando essa expressão em um polinômio. Ou seja, isso aqui vai ser igual a derivada em relação à variável x de primeira parcela menos segunda parcela. 8x elevado à quinta potência menos 2x elevado à terceira potência dividido por 5x². Percebe que o que eu fiz foi separar as parcelas, né? Peguei aqui uma função racional, aproveitei que o seu polinômio q de x aqui, né, o seu denominador é um 5x², separei as parcelas. Perceba que eu vou cair agora na seguinte expressão. Isso aqui é igual a derivada em relação a x de, né? 8 sobre 5, uma constante aqui, uma fração, 8/5, vezes, né? E aqui nós temos uma divisão de potência, x² dividido por x². Lembre-se, você conserva a base, x, subtrai o expoente, 5 menos 2, 5 menos 2, 3, menos uma outra fração, 2/5 vezes, e de novo, uma divisão de potências de mesma base, x ao cubo dividido por x². Conserva a base, subtrai o expoente, 3 menos 2, 1, só colocar, né? Então você vai ter essa derivada. Perceba que nós transformamos a nossa função racional, né? Aproveitando que aqui é um 5x², uma parcela só, transformamos em duas parcelas desse tipo, tá? Agora aqui é só aplicar as propriedades que nós já vimos, né? Lembre-se, isso aqui você conserva a constante, 8/5, e deriva o x ao cubo. Propriedade, regra, a derivada de função potência, x elevado a n, tá? Então x elevado a n você repete o expoente
e subtrai 1. Menos 2/5, mesma coisa, derivada de x. Bem, qual é a derivada de x? É outra regrinha. Você tem duas regras importantes para gravar. Derivada de uma constante é sempre 0. Derivada de x é sempre 1. Tá? É a chamada função identidade, né? Função identidade, a taxa de variação é sempre 1. Coloca em ordem isso, né? Isso aqui vai ser igual a 8 vezes 3, 24, x² sobre 5. Primeira parcela, menos 2/5, segunda parcela, tá? Então você tem aqui a sua função derivada desta função racional. E aqui você tem a sua função derivada desta função polinomial. Então nós temos aí dois exemplos de derivadas. Espero que tenha gostado da resolução, tenha entendido os passos, né? As regrinhas estão ali do lado. Tenha gostado, compartilhe, assine, se inscreva no canal e ajude a divulgar o trabalho. Obrigado.